Salve família colorada, vamos para mais um boletim de notícias do nosso Inter. Já senta o dedo no like e bora pro vídeo. O repórter Lucas Colar falou de saídas que devem acontecer no Colorado. Turma, quero começar falando sobre as saídas do Inter que estão encaminhadas. Afinal, a gente está vendo que a janela fechou ontem, o Inter não vai inscrever nenhum jogador mais no Campeonato Brasileiro, então o time que fecha o Brasileirão, as últimas 14 rodadas, são esses jogadores que já estão aí. Existe ainda, claro, a possibilidade de um ou outro acabar deixando o Internacional, tem a janela dos Emirados Árabes que ainda está aberta, mas não é tendência, tá? O Inter deve fechar realmente o Brasileirão com o que tem e, se precisar, vai buscar lá em Alvorada, eventualmente um ou outro jogador, como já vem acontecendo sobre a batuta do Roger Machado. Mas para o ano que vem, algumas negociações já começam a acontecer, ou avaliações, não diria nem negociações, das primeiras saídas do Inter para o ano que vem. Um quarteto é praticamente certo que não ficará aqui no Internacional. Johan é um jogador que, por mais que tenha a confiança do Roger Machado, lá dos tempos de Palmeiras e tal, Roger chegou a citar na última coletiva que ele pode, inclusive, fazer a função de substituir o Gabriel Carvalho pelas características que tem no jogo contra o São Paulo, mas é um jogador que até aqui não aproveitou as oportunidades, conviveu muito com lesões, teve alguns problemas particulares também que o tiraram lá no começo do Campeonato Gaúcho, quando justamente ele faz aquele gol contra o Juventude na última rodada da fase classificatória, poderia ter uma sequência, acabou que teve a lesão e com isso perdeu espaço. Então deve também deixar o Inter, ele tem contrato só até o final do ano, e o Inter não faz nenhum movimento neste sentido para renovar com o Johan. Outro nome que deve deixar o Inter é René, e esse aqui eu vou colocar uma pulguinha atrás da orelha, tá? Porque o Inter admite uma busca por um lateral esquerdo, só que o René só vai sair pelo desgaste que tem com a torcida. Porque se dependesse do Inter daqui a pouco, ele ficaria, como um reserva eventual para o Bernabé, que o Inter também faz, uma força-tarefa para contratá-lo, tá agindo aí no mercado, conversando com os escoceses e tal, vai comprar, não vai comprar. Ouvi de uma pessoa importante que o Bernabé também pode ser uma peça fundamental nessa negociação, batendo o pé, dizendo que quer ficar, que não quer voltar para a Escócia. Então, tudo isso acaba tendo um papel fundamental para a permanência dele aqui em Porto Alegre. E com isso, o René acaba perdendo espaço. É reserva do Inter hoje, mas pode ser titular de outras tantas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, nos times que estão ali na parte de baixo da tabela, até em times de meio de tabela, seria titular, o René, que por muitos anos foi um lateral bem importante no Internacional. E outros dois nomes também devem acabar deixando o Inter de forma definitiva. O primeiro, o Lucas Drummond, que inclusive é reserva hoje no time sub-20 do Internacional, perdeu espaço para o Ricardo Matias e também para o Christian, quando joga na categoria de base. Então, também não tem muito espaço na base, imagina no time de cima, tá atrás aí do Valência, do Borré, do Alário, do próprio Matias, eventualmente o Luca também à disposição, então são 5 caras na frente dele. Ele tem o contrato encerrando com o Inter em janeiro do ano que vem, já pode assinar um pré-contrato e o Inter não deve fazer muita força para renovar esse vínculo, então também deve deixar o Inter aí sem custo algum. E fechando a nossa lista, um cara que talvez vocês nem lembrem, mas que é do Inter ainda, Gustavo Campanharo, volante, que tem 32 anos, está neste momento no Atlético Goianiense e não tem uma passagem brilhante por lá, tá? Até aqui na temporada jogou apenas 2 jogos, sendo o último, na derrota do Atlético Goianiense para o Vitória, jogando em Goiânia, jogou 10 minutos, saindo do banco de reservas, e antes disso tinha jogado só 5 minutos na derrota para o Fortaleza por 3-1. Então, pelo Atlético Goianiense, desde que ele saiu do Inter, ele tem 15 minutos em campo. Tá vivendo um período bem lesionado e, por vezes, também não relacionado pelo técnico lá em Goiânia. Ele jogou mais pelo Inter esse ano do que pelo Atlético Goianiense. Pelo Inter, ele também tem 2 jogos. Jogou 68 minutos no empate do Inter em 0-0 lá em Juí contra o São Luís e jogou 45 minutos na derrota do Inter em Bagé, no começo do ano, em janeiro ainda. Nação Colorada, para vocês, algum desses jogadores deveria continuar no Inter? Se sim, diga qual nos comentários. Forte abraço e até o nosso próximo giro de notícias do Inter.